Night of Chaos, capítulo 19. Apenas eu. Fernando acordou assustado. Talvez por causa dos acontecimentos de antes, ele teve uma série de pesadelos e não conseguiu dormir. Depois de checar a hora, percebeu que ainda era um pouco mais de 2 da manhã. Não sentindo mais vontade de dormir, resolveu ler o livro de herbologia e o livro Caçador de Monstros que havia comprado na loja Morgana. Inicialmente, ele queria ler após o treino com a magia de fogo do Mago Aprendiz, mas com a situação inusitada com a Kelly, ele não conseguiu mais se concentrar e acabou dormindo. Após algumas horas, finalmente concluiu ambos os livros. O livro Caçador de Monstros falava sobre diversos tipos de criatura que apareciam ao redor de Vento Amarelo. Também dava uma descrição sobre suas características e até fraquezas. Por exemplo, uma criatura chamada de Urso Encoraçado era uma espécie de animal deste mundo que se assemelhava ao urso negro da Terra. Porém, era cerca de 1 metro maior e sua pele também parecia ser feita de uma rocha negra, tão dura quanto o concreto. Parecia um animal impossível de matar com uma mera espada. Mas na verdade ele tinha uma enorme fraqueza que se encontrava na região do umbigo, basicamente uma área avermelhada. No livro dizia que se acertar um golpe profundo neste local, o urso fica praticamente incapacitado. Além dessas informações, também descrevia métodos de rastreamento e ambientes perigosos. Eram informações realmente úteis. O livro de herbologia se resumia apenas na descrição com imagens de diversas plantas e materiais preciosos e seus usos. Fernando focou em memorizar cada uma das plantas, minérios e afins que continha no livro. Eles poderiam ser vendidos a um bom preço, caso você ache algum. Alguns poderiam até curar ferimentos, recuperar mana e diversos outros usos dos mais variados. Após concluir a leitura e gastar alguns minutos assimilando melhor as informações, resolveu checar seus status. Nome: Fernando Nóbrega. Idade: 18 anos. Status: Recruta. Nível 3. Atributos: Físico 7, Inteligência 10, Agilidade 6, Magia 7, Mana 65, Compatibilidade Nível 5. Fernando já imaginava que sua mana estaria em torno de 64 e 65, já que ele ocasionalmente o gastava. Apenas o suficiente para não ficar completamente cheio, já que poderia a qualquer momento precisar usá-lo. Não era muito sábio gastar muito. O que o surpreendeu foi o fato do novo atributo ter surgido, compatibilidade. Não via tal atributo anteriormente. Muito estranho. Por que esse atributo apareceu agora? Se fosse por causa da pedra de compatibilidade que foi usada em mim, teria aparecido desde o evento no salão de recepção. Pode ser que o efeito da pedra já estava em uso e eu não pude perceber. Ou talvez seja porque eu dominei uma magia e a minha percepção melhorou, e graças a isso a pulseira consegue avaliar mais coisas sobre mim. É a melhor explicação que eu consigo pensar, mas se for assim, isso significa que quanto mais eu melhorar meu controle sobre magia, mais coisas eu poderei perceber. Isso é realmente interessante. Fernando achou que essa linha de raciocínio fosse a mais provável. Após constatar isso, ele resolveu checar as horas. Eram quase os 5 da manhã. Depois de tomar um banho, ele foi preparar algo para comer, antes dos outros acordarem. Poucos minutos depois, alguém chegou na cozinha. Bom dia, disse Carol. Fernando congelou por um segundo, mas respondeu em seguida. Bom dia. Apesar de cumprimentá-la, ele teve dificuldades em olhá-la nos olhos. Ser rejeitado ontem por ela foi realmente um grande choque para ele, principalmente porque ele nem sequer se declarou ou algo do tipo. Vendo que Fernando evitava contato visual, a mulher suspirou para si mesma e se sentou no sofá. Logo, Ronald e Emily acordaram também e foram comer, com Carol se juntando a eles. Até então, Fernando já devia terminar de preparar o café da manhã. Eram alguns ovos vermelhos, com uma espécie de pães que ele comprou no dia anterior. Bem, pessoal, vamos indo ou iremos nos atrasar? Ronald disse ao checar o horário na pulseira. Hoje vai ser uma tortura com aqueles treinos de lança. Estou cansado de carregar esse trago por aí, Carol disse desanimada. Ainda bem que eu peguei um arco. É tão leve e prático, Emily disse presunçosamente. Escuta, Ronald, você não quer trocar de arma? Acho que uma lança seria mais adequada para um cara forte como você. Que tal? Carol disse o bajulando. Não, obrigado. Prefiro uma espada. É mais adequado ao meu estilo. Depois de uma conversa ociosa, todos aprontaram suas coisas e saíram. Bem enquanto eles saíram pela porta, avistaram um grupo de Noah no final do corredor. Ei, Noah, estou indo pro campo de treino? Vamos juntos? Ronald disse animado. Ele, Noah e Lance haviam desenvolvido alguma amizade depois da luta com Marcos. Olá pessoal, bom dia! Sim, estamos indo agora. Vamos juntos, o homem loiro respondeu. Ao ver o grupo de Noah, Fernando ficou um pouco nervoso. Em especial, ao perceber um par de olhos observando atentamente. Era a garota chamada Kelly. Ele não sabia se ela nutria algum ressentimento sobre a noite passada. Tudo que podia fazer era torcer para ela esquecer aquilo, apesar de ele mesmo não conseguir. Fernando, Ronald e Kelly falaram sobre as moedas que você nos deu. Eu recusei tantas vezes, mas o Ronald é um cara persistente. Eu irei aceitar as moedas, mas prometo que nossa equipe irá pagar um dia. Vendo Noah falando com ele, o jovem pálido saiu da sua contemplação mental. Quanto a isso, apenas esqueça. Vocês nos ajudaram muito.
E é o mínimo que eu posso fazer, respondeu francamente. É isso mesmo, Noah. Somos todos amigos aqui. Amigos não cobram dos amigos. Além disso, Fernando tá muito rico. Ele tem mais dinheiro que eu, Ronald e Carol juntos. Na verdade, se eu fosse você, pediria um pouco emprestado. Emily disse de forma brincalhona. Todos riram da piada. Logo depois, as duas equipes desceram as casas enquanto conversavam. Ao contrário do dia anterior, hoje eles haviam ido num horário mais tardio. Por isso, passaram por várias outras equipes no caminho. Algumas pessoas perceberam os emblemas da equipe 2 e 4, vários ficaram com inveja, já que os atributos dessas pessoas provavelmente eram maiores que os seus. Outros apenas observavam de forma curiosa. Durante o caminho, Emily insistiu que Fernando ensinasse a todos como acessar a pulseira de armazenamento. Apesar de estar sem vontade de falar, ele tentou o seu melhor para ensinar o método que usou para aprender. Também passou algumas dicas que obteve no livro de Mago Aprendiz, e sua experiência treinando uma mini bola de fogo. Obviamente, ele se absteve de falar sobre essa magia, já que todos nem dominaram o uso da pulseira ainda, apesar do controle de magia estar principalmente associado com um talento natural. Com algumas dicas, pode se tornar mais fácil entender algumas coisas. Com a explicação, muitos começaram a entender um pouco mais dessa coisa de foco, concentração e visualização. Em pouco tempo, o grupo de 8 chegou ao campo de treinamento. Poucas pessoas haviam chegado, então todos focaram em pôr em prática as dicas de Fernando e passaram a tentar acessar a pulseira de armazenamento. Depois de 5 minutos, um grito feliz foi ouvido. Consegui! Eu finalmente consegui usar a pulseira! Guardei uma das moedas agora mesmo! Eu sou incrível! Emily disse euforicamente. Tem certeza que não apenas perdeu uma das moedas? Ronald disse brincando. Eu não sou idiota igual você. Tenho certeza que guardei. Consigo vê-la mentalmente em meu espaço de armazenamento. Exatamente como Fernando descreveu. Veja, eu vou tirar ela agora. Emily disse enquanto estendia a mão. Assim que ela terminou de falar, uma moeda subitamente apareceu em sua palma, como um truque de mágica. Todos ficaram surpresos. Viu? Eu sou foda. Emily disse de forma orgulhosa. Não se gabe tanto. Você só conseguiu depois de receber a ajuda do Fernando. Carol disse ao lado. Tanto faz, ainda sou foda. A Ruiva respondeu sem se importar muito. Depois do sucesso de Emily em dominar o uso da pulseira, todos passaram a se focar ainda mais, na expectativa de provar por si mesmos como é a sensação de usar magia. Não muito tempo depois, outra pessoa falou animadamente. Eu consegui! Guardei uma pequena pedra no meu espaço de armazenamento, Kelly disse alegremente. Parabéns, Kelly. Você será a nossa mochila caso não conseguimos usar as nossas. Lance disse de forma brincalhona. Parabéns, Kelly. Qual a sensação? Noah perguntou. Eu não sei bem. Meio que eu não sinto nada de diferente. Apenas me concentrei e fiz a visualização que Fernando passou e consegui. Aliás, obrigado pelas dicas. Realmente acho que não iria conseguir tão cedo sozinha. A garota disse em direção ao jovem pálido, com o seu rosto se avermelhando um pouco ao se lembrar do ocorrido na noite passada. Não é nada demais, Fernando respondeu brevemente. Depois de mais alguns minutos, apenas Noah e Carol conseguiram usar suas pulseiras. Apesar de nem todos terem conseguido, era um resultado muito bom do ponto de vista de Fernando, tendo cada equipe com pelo menos 2 ou 3 pessoas dominando o uso da pulseira. Era apenas uma questão de tempo até que todos conseguissem dominar o objeto de armazenamento. Depois disso, quando ganhasse mais controle e foco, ele tentaria ensiná-los o uso da mini bola de fogo. Enquanto o grupo conversava e trocava experiências, mais e mais pessoas chegaram ao campo de treinamento 1. Fernando e Zuz avistaram a equipe de Josh Norton de longe, mas ambos os grupos se ignoraram. Logo, os instrutores, que estavam próximos à entrada, se dirigiram ao palanque no centro de treinamento. Atenção, recrutas! Não quero ver ninguém interrompendo ou com conversas aleatórias, ou eu mando prender imediatamente. O primeiro instrutor, Romeu Navarez, disse de forma ameaçadora. Vendo o silêncio reinar abaixo, o instrutor sentiu com um ar altivo. Porém, ao passar seus olhos pela multidão, avistou Fernando. Ao ver o jovem pálido que o envergonhou antes, suas sobrancelhas se estreitaram. Ele sentiu alguma raiva do moleque, mas não poderia fazer nada, já que, aparentemente, o instrutor-chefe Donnie protegeu o rapaz. Ele havia recebido um aviso bem intimidador de um dos subordinados do velho Donnie na noite anterior. Hoje o treino será praticamente o mesmo padrão de antes. Primeiro vocês treinarão o uso da pulseira de armazenamento e depois terão um treino com o uso de armas. Conseguir ou não dominar essas coisas vai depender de cada um de vocês. Depois de dizer isso, o sujeito deu breves explicações semelhantes ao dia anterior e deixou os recrutas praticarem. Após algum tempo, apenas cerca de uma dúzia de pessoas haviam conseguido. Logo o treino de concentração foi encerrado e todos se dividiram no campo de treinamento de acordo com suas especialidades. Fernando e os outros treinaram e aprenderam mais sobre o uso das suas respectivas armas. Depois de horas e horas de treinamento, finalmente o treino foi encerrado. O grupo de Noah e Fernando se reuniu na saída do campo. Que cansativo, meus braços estão cansados, Emily reclamou. Do que você está reclamando? Queria eu apenas um arco leve. Minha lança pesa tanto. Alguém quer trocar de arma? Acho que se eu continuar levantando essa coisa, vou virar uma daquelas mulheres musculosas, Carol disse deprimida. Certo, chega de reclamação. O que vamos fazer agora? Temos o resto do dia livre, Ronald perguntou.
Bem, eu e o pessoal estávamos pensando em comprar alguns itens mágicos, com as moedas que Fernando nos deu. Agora podemos comprar algumas coisas, Noan disse. Se quiser comprar algo, vocês deveriam ir na loja que fomos ontem. Loja de magia e alquimia Morgana. A senhora é bem simpática e tem uns itens muito baratos, Coral sugeriu ao lado. Bem, pode ser, Noan sentiu. Depois de se acertarem, a equipe 2 e 4 dividiram-se para a loja Morgana. No fim, acabaram comprando algumas poucas coisas baratas. O grupo logo voltou a discutir para onde deveriam ir. Ambas as equipes já haviam explorado uma pequena parte da cidade no outro dia. Neste momento, Fernando se destacou. Eu quero dar uma volta por aí. Nos encontramos no apartamento, pessoal, disse de repente, surpreendendo a todos. Você tem certeza disso? Andar por aí sozinho com aquele grupo do Josh à solta não é uma boa ideia. Coral disse preocupada. É isso mesmo, Fernando. É melhor andarmos juntos. Pelo menos em grupos de 4. Menos que isso é muito perigoso, Conan disse severamente. Eu entendo suas preocupações, mas eu realmente gostaria de resolver algumas coisas sozinho. Espero que não se importem. O jovem padre disse firmemente. Vendo que ele estava sério, ninguém disse nada. Afinal, Fernando era adulto e livre para ir onde quiser. Eles só se conheceram há pouco tempo e não tinham obrigação de estar sempre na companhia uns dos outros. Tudo bem então, mas tome cuidado. Coral disse se sentir um pouco inquieta, pensando que talvez ela fosse o motivo de Fernando querer se afastar do grupo. Eu irei, assentiu sem olhar nos olhos da mulher. Vendo isso, ela confirmou em parte sua suspeita e se sentiu um pouco mal. Espere! De repente alguém gritou assim que o rapaz deu as costas. Fernando, e se aqueles brutamontes te acharem por aí? Melhor você deixar suas moedas comigo. Digo, conosco, só por garantia. Emily disse com o rosto sério. Eu sou pouco, seu idiota. Conan disse um pouco irritado com a ruiva. Vendo que era apenas umas besteiras de Emily, Fernando simplesmente ignorou e continuou andando. Ele me ignorou completamente, a garota falou fazendo bem sério. Já que é um assunto da sua equipe, eu realmente não quis opinar. Mas não é muito sensato ele andando por aí sozinho depois de ontem, Lance disse. Eu concordo, mesmo que tantas pessoas tomamos uma surra. Se não fosse o copo de sorte de Fernando, estaríamos numa situação precária, Luan disse concordando. O que podemos fazer? Ele é um cara um pouco fechado às vezes, Conan disse suspirando. Ele respeitava muito Fernando pelas suas atitudes no embate com os lunáticos de antes, mas no geral, ele não conseguia interagir muito bem com o rapaz, tanto quanto com os outros. Enquanto isso, Fernando, que já estava caminhando por uma rua larga, estava inconsciente de que era o foco da discussão no grupo. Ufa, finalmente sozinho. Eles são todos boas pessoas, tirando aquele tom da equipe do Noah. Não consigo gostar daquele cara, mas enfim, estava me sentindo sufocado, principalmente com os olhares daquela garota Kelly. Sinto que ela estava me julgando a todo momento, mesmo tendo sido acidental. Carol também parecia estar me dando alguns olhares de pena. É muito frustrante. Não estou acostumado a passar tanto tempo com outras pessoas. Além disso, não quero envolvê-los no que pretendo fazer. Fernando pensou consigo mesmo, enquanto caminhava solitariamente pelas ruas. E aí, pessoal? Chegamos ao fim de mais um capítulo. Muito obrigado por chegarem até aqui. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, hein? E até mais. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e até a próxima. Valeu!